Hoje é 29 de janeiro de 2024. No dia 25, nos Estados Unidos, foi assassinado o detento Kenneth Smith, em razão de condenação à morte, desta vez por hipóxia de nitrogênio, e condenação esta executada no estado de Alabama, se a memória deste cronista não falha. Assassínio é uma palavra advinda do árabe assassin, qualquer coisa nesse sentido. E significa originariamente, a tradução, uma versão de assassino seria viciado em drogas, inebriantes, qualquer coisa também nesse sentido. Mas assassínio, em bom português, é a prática de ato que corresponde à extinção da vida. De qualquer maneira, o detento Kenneth Smith foi assassinado no dia 25 com gás nitrogênio em prisão nos Estados Unidos, marcando o primeiro uso do novo método no país. A execução desse detento havia sido tentada anteriormente com injeção letal, cujo resultado foi ineficaz. Parece que essa tentativa foi repetida 2 vezes e o detento não morrera. Foi esta a primeira oportunidade em que o novo método foi utilizado nos Estados Unidos da América do Norte, um dos países ditos mais aperfeiçoados civilmente e mais assimilados na questão correspondente à aumentação da possibilidade de viver. No sentido bem prático, objetivo, esse detento foi assassinado. Embora se procure afirmar que aquilo foi a execução legal de uma decisão que condenaria alguém a perder a vida. Em termos mafiosos, se tu faz pra mama, mama faz pra tu. Este detento havia alugado a morte de uma mulher, circunstância esta consumada por outros réus, um deles condenado também, segundo vem no noticiário, suicidou-se logo depois do fato. O assassinato desse detento foi noticiado no mundo inteiro. Não houve um país
no universo onde esta execução legal, este assassinato, não recebesse notícia. O assunto foi posto, inclusive, na televisão também do universo, vendo-se aquelas atividades pretéritas, levando, inclusive, a momentos próximos ao começo dos atos definitivos, no sentido de aplicação de nitrogênio no pulmão ou no corpo do assassinado. Por mais que se queira dar a sensação de que aquilo seria a consecução de uma determinação de caráter legal, portanto legítimo, não se pode fugir à palavra-chave. O detento Kenneth Smith foi assassinado também, em consequência de repulsa à Suprema Corte dos Estados Unidos de minoração da sentença ou de adiamento da execução, que seria a segunda tentativa ou terceira, no sentido de se assassinar aquela criatura. Poder-se-ia afirmar que este antigo criminalista estaria a acentuar extravagantemente o contexto de uma decisão legal, chamada tal decisão de execução. Execução levando à morte. A execução que leva à morte é técnica, objetiva, moral, ética, materialmente equiparada a homicídio. Homicídio é assassinato. É a morte provocada de alguém. Então, dentro desta conceituação, que é muito simples, inclusive, independentemente de qualquer argumento em contrário, a América do Norte, os Estados Unidos da América do Norte, praticou um assassinato por meio de decisão emanada de juízes de primeiro grau, de segundo grau, em grau recursal, na negativa de exame de um pedido de adiamento ou de clemência, mas o Poder Judiciário dos Estados Unidos da América do Norte mandou que alguém fosse assassinado, em razão, inclusive, de retorção legal a assassinato praticado por aquele que naquela ocasião, ou seja, em 25, recebia também o gás nitrogênio que parece provocar a extinção da possibilidade de a criatura receber oxigênio. O Paulo Sérgio Leite Fernandes tem uma característica muito esquisita, porque às vezes, ocasionalmente, fica impressionado com determinada característica ou circunstância, e esta característica concomitantemente vem objetivamente à presença do raciocínio do Leite Fernandes por via ou por oportunidade
de uma ocorrência paralela. Leite Fernandes estava impressionadíssimo com isso. Aliás, aquilo foi noticiado maximamente. Evidentemente, não se pôs a público o ato final de execução, fecharam-se as cortinas, mas todo o movimento preparatório foi posto nas redes de televisão. Mas Leite Fernandes ficou muito preocupado, muito impressionado com isto. Como um sobrevivente de épocas passadas, aos 88 anos, isso lhe tirou o sono. E vem agora a exemplificação daquilo que o Leite Fernandes disse há pouco, da concomitância entre aquilo que acontece do lado de cá e aquilo que o Leite Fernandes tem a oportunidade de verificar do lado de lá. Eu leio sempre antes de dormir 20 minutos, 30 minutos, e reflito sobre a leitura que fiz. E foi ontem que aconteceu, pressionadíssimo ainda, cerebrinamente, pela lembrança desta coisa horrível praticada nos Estados Unidos da América do Norte, uma das nações, quiçá, mais potentes que o universo tem. Pressionado por isso aí, o Leite Fernandes tinha dificuldade em adormecer e havia começado a ler o Prêmio Nobel de Literatura de 2010, livro pertencente a Dionis Tamato Leite Fernandes. Havia começado a ler coisa que estava protelando havia muito tempo. O livro é consequência da impressão correspondente ao premiadíssimo Mário Vargas Llosa, O Sonho do Celta. Prêmio Nobel da Literatura 2010. É da Dione. E era impresso ainda na linguagem oficial de Portugal. O livro foi editado em Portugal nas primeiras edições, depois veio ao Brasil. Prêmio Nobel da Literatura 2010, Mário Vargas Llosa, O Sonho dos Céus. O Sonho do Celta. E o Leite Fernandes abre o livro pouco antes de tentar dormir. E a página 16, Vargas Llosa comenta uma extravagante consecução de um assassinato também, por via legal também, praticado lá, naquela nação de língua espanhola na origem. E o Leite Fernandes leu esse pedaço sobre um prisioneiro que
teria a vida extraída legalmente em razão de condenação à morte. E Leite Fernandes marcou a tinta, costuma marcar os livros a tinta, porque Leite Fernandes entende que um livro não marcado é como uma mulher não amada. O Leite Fernandes leu o xerife deu uma indicação com a sua cara bochechuda ao guarda. Este correu o pedaço constitutivo do pesado ferrolho. O regresso à cela pareceu interminável ao preso. Depois, disse o preso ao xerife: "Poderei tomar um banho hoje?" Perguntou ao miliciano. O obeso carcereiro negou com a cabeça, olhando-o nos olhos com a mesma repugnância que Roger tinha notado no olhar do estagiário. "Não poderá tomar banho até o dia da execução", disse o xerife, saboreando cada palavra. "E nesse dia, só se for a sua última vontade. Outros, em vez do banho, preferem uma boa refeição." "Outros, em vez do banho", diz o xerife, "preferem uma boa refeição. Um mau negócio para o prisioneiro. Porque então, quando sentem a corda, Mário Vargas Llosa é um autor suficientemente presenteado pela mídia, pela crítica, para poder escrever o que quer. E escreve Vargas Llosa: um mau negócio para Mr. Ellis. Porque então, quando sentem a corda, escreve Mário Vargas Llosa, cagam-se. A expressão usada pelo Prêmio Nobel de Literatura de 2010 é exatamente esta: quando sentem a corda, cagam-se. E deixa o lugar feito uma porcaria. Mr. Ellis, a que Mário Vargas Llosa se refere, é o verdugo, o executor, um daqueles que comparecem anteriormente à execução do nosso detento Kenneth Smith na televisão, 3 ou 4, comparecendo como se fossem uma procissão, encarregados com certeza de limpar a sujeira deixada no local pelo detento executado. Por que o Leite Fernandes está a dizer isto aqui? O Leite Fernandes está a dizer isto aqui porque há a notícia de que serviram, sim, ao preso uma última refeição. Serviram-lhe omelete ou ovos com presunto, se a memória deste escriba não lhe falta. Em outros termos, o prisioneiro
comeu antes de passar aqueles 22 minutos, parece a se sacudir entre as correias que o prendiam ao leito de execução. É isto que consta por aqui. Kenneth Smith, condenado por assassinato, e assassinado também, diz o Leite Fernandes, com absoluta firmeza de voz, assassinado também pelos Estados Unidos da América do Norte. Não se procure costurar uma expressão mais dogmática em tradução de assassinato, executado. Não, assassinado também. Os Estados Unidos da América do Norte praticou assassinou contra aquele que havia executado também ou assassinado uma mulher. Se tu faz pra mama, mama faz pra tu. Dentro do contexto é paradoxal, mas necessário examinar se um juiz pode, legalmente, cometer o assassinato, decretar a pena de morte em qualquer país do mundo. Não é o executor material, objetivo, mas é aquele que autoriza. Se ele disser não, não se pode fazer. Se ele disser façam, faz-se. Se ele afirmar não tenho nada com isso, aqueles que praticariam e praticaram o assassínio hão de fazê-lo. Isso deixou este Leite Fernandes sem dormir de ontem a esta data. Havia pensado que um humilde cidadão perdido aqui nesta floresta de concreto armado, correspondendo a São Paulo, não tem nada com isso. Um delinquente a mais, morto a milhares de quilômetros de distância. Mas tem sim. Todos nós temos um pedacinho de reflexão sobre o assunto, porque, indiscutivelmente, nos Estados Unidos da América do Norte, assassinou-se um homem porque ele havia praticado assassínio em relação à terceira pessoa. Se tu faz pra mama, mama faz pra tu. E um assassínio que, embora se afirme o contrário, foi correspondido por 15 ou 20 minutos de estertores, durante as quais, obviamente, o preso não teve condições de reclamar, porque estava sendo privado do oxigênio aos pouquinhos, com as testemunhas dizendo depois que aquilo foi simplesmente horrível de se ver, de se presenciar, e o mundo todo assistindo aquilo. Biden,
Presidente dos Estados Unidos da América do Norte, o mundo inteiro vendo aquilo, ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos da América do Norte, porque queiram ou não, cooperaram para o assassínio legal de alguém que o havia praticado com outra pessoa ou em outra pessoa. Se tu faz pra mamãe, mamãe faz pra tu. E diz, para encerramento desta crônica, diz, correspondentemente, pouco antes do Leite Fernandes procurar dormir ontem, diz Mário Vargas Llosa, com a sinceridade do Prêmio Nobel de Literatura e possibilidade também de o dizer e escrever em alta voz. Um mau negócio para Mr. Ellis. Mr. Ellis era o carcereiro. Por que então, quando sentem a corda, na hipótese não foi a corda? Foi o omelete rocambole que deram ao detento antes de o matarem. Cagam-se. A expressão não vem do Paulo Sérgio Leite Fernandes, vem de Mário Vargas Llosa. Cagam-se. É a oportunidade em que se repete isto. Comeu ovos com presunto. E, com certeza, cagou-se. Vai ser deferido aos milhões de habitantes dos Estados Unidos da América do Norte a possibilidade de gostarem ou não gostarem daquilo que aconteceu. E quem se dedicar a aplaudir o ato pode também cooperar para limpar a porcaria. O resto é resto. E lá na vevá.